Olá, eu vou resolver para vocês a atividade prática número 6 do desafio 2.2 da situação de aprendizagem 2 do curso técnico em eletroeletrônica semipresencial do Senai. Para resolver esse exercício, nós já abrimos, conforme vimos no vídeo anterior, os arquivos necessários e já abrimos o Tinkercad com o circuito. No caso aqui já está desenhado. O que o arquivo solicita? Ele solicita que nós preenchamos aqui embaixo uma tabela, onde ele pede resistência total, tensão total, corrente total e as tensões dos resistores e correntes de alguns pontos do circuito. Esses pontos todos eles estão indicados aqui nesse circuito que vocês estão vendo. Para medir a resistência total, eu tenho que colocar meu resistor em paralelo com a fonte e tirar a fonte fora. Para medir a tensão, eu vou colocar meu voltímetro em paralelo com a fonte e vou fazer a medição. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou simular o meu circuito. Então eu vou colocar meu ohmímetro em paralelo com a minha fonte. Aqui vai ser vermelho. Por que em paralelo com a fonte? Porque esse é um ponto onde ele vai captar, vai se comunicar, entre aspas, com todas as resistências do circuito, porque todas elas estão aqui, olha. Sai do positivo, entra nesse positivo, entra no resistor, entra no outro resistor, entra nesse aqui, passa pelo próximo, desce e volta por todos pro negativo. Então, se eu apertar o play, eu vou ter uma resistência de 1.13 kΩ, medida. Vamos ver se a gente chega nesse valor? Eu coloquei aqui no Proteus um circuitinho eletrônico para a gente poder desenhar e vou começar a fazer esse trabalho aqui de conferência do circuito. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho que analisar o circuito de trás para frente, sempre do lado contrário da fonte para frente. Como esses dois resistores estão em série, eu posso fazer o cálculo deles, que vai ficar 2.200 mais 470, que vai dar um resistor de 2.67K. Então eu posso... Lembrando, sempre que eu calculo um resistor equivalente, eu posso trocar os resistores que eu utilizei por aquele resistor que sobrou. Então aqui no caso eu vou colocar um resistor que eu vou chamar de RA de 2.67K ou 2.670 ohms. Perfeito. Se eu observar agora, esses três resistores eles estão em paralelo. Então eu posso calcular a resistência deles de 2 em 2 ou os três de uma vez. Como no outro vídeo eu calculei os três resistores de uma vez, aqui eu vou fazer de 2 em 2 só para a gente usar outro método, tá? Então eu vou usar aquela equação que fala que R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 é igual a resistência equivalente. Então eu vou fazer aqui na equação 2.670 vezes 330, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 2.670 mais 330, fecha parênteses, isso aqui dá 293,7 ohms. Isso quer dizer que eu posso substituir os dois resistores por um resistor que eu vou chamar de RB. Deu erro aqui porque tem que ser ponto. De 293,7 ohms. E agora eu tenho uma nova associação em paralelo e eu vou fazer o cálculo dela. Então aqui vai ficar, abre parênteses, mesma equação, tá? 293,7 vezes 220, dividido por 293,7. Ficou 1000. Espera, tem que corrigir aqui, perdão. Então fica, abre parênteses, 293,7 vezes 220, fecha parênteses, dividido por 293,7 mais 220. Isso vai dar para a gente uma resistência, eu coloquei mais aqui em cima sem querer, gente, me perdoa, 293,7 vezes 220,
dividido por 293,7 mais 220. Agora sim. Isso vai dar para a gente um valor de 125,78 ohms. Então eu posso trocar esses dois resistores por um resistor RC de 125,78 ohms. Se eu fizer essa associação em série, ele vai dar para a gente um valor de mais 1000, um resistor de 1,12 kΩ ou 1125 ohms. E aqui no circuito nós temos um resistor de 1,13 kΩ ou 1130. Então eu tenho uma diferencinha pequena que dá para considerar, tá? Então é assim que nós vamos chegar nesse valor de resistência. Deixa eu voltar aqui o circuito igual estava, porque agora eu vou medir a tensão. Deixa eu colocar aqui a tensão. O meu positivo vem aqui. E o meu negativo que está cruzando com ele. Lembrando que está cruzando, mas não está em contato elétrico, tá? E aqui vou colocar em tensão e apertar o play. Olha só, deu 8,99 volts a minha tensão da minha fonte, tá? Para que eu consiga chegar nesse valor de tensão, eu tenho que medir na entrada e na saída, ou eu posso analisar o circuito e verificar quais resistores estão em série e calcular. Mas não está pedindo isso agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a corrente elétrica do circuito. Repara que ele pede para colocar o amperímetro no primeiro fio que alimenta o primeiro resistor. Ou seja, eu vou pegar a corrente total. Então eu vou interromper esse fio vermelho, vou manter o meu vermelho aqui pegando o positivo da fonte, tá? E eu vou pegar esse fio preto do meu amperímetro e vou conectá-lo no meu resistor. Pronto. E vou passar para o modo amperímetro. E vou dar o play. Repara que a corrente elétrica ela passa pelo positivo da bateria, entra nesse barramento, passa pelo positivo do amperímetro, desce pelo outro cabo do amperímetro e entra no resistor. É o que ele pede para fazer aqui, olha. Sai do positivo da bateria, entra no amperímetro, sai do amperímetro e vai no resistor R11, tá? Então essa é a corrente que eu estou medindo total do circuito, que é uma corrente de 7,98 mA. Bom, já medi essa corrente, vou voltar ao circuito igual estava agora. Prontinho. Agora meu circuito está novamente alimentado. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a medição desses pontos. Então eu preciso saber, vamos só na tensão. Tensão de R11, tensão de R12, de R2, R3 e R4. Então eu vou apertar, vou pegar o meu voltímetro agora, vai voltar a ser um voltímetro. E eu vou medir primeiro a tensão em cima do R11. Então eu vou colocar essa ponta preta na mesma linha aqui da primeira perninha do meu resistor. Vou colocar de uma cor diferente para ficar diferenciado. Vou por verde aí. E eu vou colocar a outra ponta do outro lado do meu resistor, também na mesma linha. Se eu apertar o play, olha, 7,98 volts. Tá? Vou parar e vou fazer a medição agora do próximo resistor. Se eu observar, para que eu faça a medição do próximo resistor, que é o meu R2, eu preciso botar as minhas duas pontas em paralelo com ele também. Então vou voltar aqui. Eu vou deixar meu voltímetro aqui de um pouquinho mais para o lado para a gente poder fazer essa medição. Vou colocar ele aqui. E vou colocar a perna vermelha dele aqui em cima, olha, na linha de cima, e a perna preta aqui embaixo na linha de baixo. E apertar o play. Deu 1 volt. Tá? Se a gente observar o circuito anterior, olha, a tensão do primeiro resistor deu 7,98. A tensão do segundo resistor, ela vai dar 1 volt. Se eu somar as duas, vai dar praticamente 9 volts, que é a tensão da fonte. Por que isso acontece? Porque segundo a análise de Mares utilizando Kirchhoff,
em cada circuito que eu tenho um caminho de corrente perfeito, eu vou ter a somatória dos componentes do circuito tem que dar a tensão da fonte. Então, se eu percorrer a minha corrente elétrica aqui na primeira malha, ela passa por R11, passa por R2 e volta para a fonte. Ou seja, a somatória das tensões dessa malha tem que dar 9 volts ou muito próximo disso. Vamos conferir a próxima malha agora. Olha, a próxima malha ela passa por R11, passa por R3 e volta para a fonte. As tensões dessa malha tem que dar próximo de 9 volts de novo. Então, como eu medi aqui em cima deu 7,98, se eu medir agora a tensão no próximo resistor, tem que dar uma tensão muito próxima, 1 volt. Então, fica sendo 7,98 mais 1, vai dar a tensão de 9 volts, que é a minha fonte. E se eu analisar minha terceira malha, a minha corrente elétrica sai do positivo, passa por R11, passa por R12, passa por R4 e volta para a fonte. Se eu analisar, vamos ver a queda de tensão em cima deles aqui então. Então eu vou marcar aqui 7,98, que é a tensão do meu R11, tá? E agora eu vou analisar a tensão do R12. Então vou pegar meu voltímetro e vou colocá-lo aqui e vou ligá-lo nas duas perninhas do resistor. E vou apertar o play. Eu fiz alguma coisa. Eu acho que está dando... Não, eu fiz a ligação errada, desculpa. Aqui, ó. Pronto. Olha, 827 milivolts. Quer dizer que eu tenho que somar isso aqui mais 0,827. E se eu medir a tensão em cima do último resistor, vamos ver como é que fica. Aqui meu resistor de cima e meu resistor de baixo. E eu vou apertar de novo o play. 177 milivolts mais 0,177. Olha só, deu 8,98 volts também. Ou seja, a soma das tensões nessa malha deu a tensão da fonte. Então, eu acabei de conseguir calcular a tensão em cima de todos os resistores, igual está pedindo aqui no circuito. Então, vou descer aqui, está pedindo a tensão em cima dos resistores. Olha, tensão de R11, R2, R3 e R4. Eu acho que eu acabei medindo até tensão a mais aqui. Bom, e agora, para a gente finalizar, eu não vou fazer os cálculos desse caso de não malha, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou fazer um outro vídeo ensinando a calcular essas correntes aqui de cada resistor, tá? Eu vou observar que ele pede a corrente do R2, corrente do R3 e corrente do R4. Para medir a corrente do R2, eu preciso interromper o R2 e fazer a corrente dele passar por dentro do amperímetro. Então, eu vou aqui no circuito, identifiquei quem que é o R2, que é esse resistor aqui. Eu vou deletar esse fio que está ligado nele e vou colocar ele aqui para baixo um pouquinho. Vou colocar aqui para baixo, olha. Opa, pronto. Se eu analisar, não tem nada ligado no meu R2. O fio passa por cima aqui, mas não interliga nele, tá? O que nós faremos então? Vou passar aqui para o amperímetro de novo. Repara que ele liga entre o fio que liga o R11 ao R12, o amperímetro de um lado, e o outro lado ele liga no R2. Então eu vou interligar um lado do amperímetro na mesma linha que sai do R11, desculpa, e o outro lado na linha que alimenta o meu R2. E vou apertar o play. Olha só, 4,56 amperes. Eu vou pegar esse valor e vou anotar. Em seguida, ele pede para a gente, vou ligar o circuito aqui de novo, fazer a medição da corrente do R3. Eu vou seguir o mesmo procedimento. Então, vou pegar aqui o fio que alimenta o R3. Vou puxar aqui o fio direto. Meu R3 agora ficou sem... Opa, fiz errado.
meu R3 vai ficar sem circuito, sem alimentação. Olha. Meu R3 agora está sem nada. Eu vou ligar uma ponta do meu amperímetro aqui, nesse ponto, que vai ser de verde. E a outra ponta eu vou ligar aqui no meu resistor. Eu vou ter uma corrente de 3,04 amperes. Agora eu vou desmontar isso aqui. E ele pede a corrente do R4. Para medir a corrente do R4, eu vou remontar esse circuito aqui, vou alimentar os resistores novamente. Esse resistor também. E para alimentar o R4, eu preciso interromper o circuito dele. Então eu tenho que ligar o amperímetro entre o R12 e o R4. Então eu vou pegar meu amperímetro, puxar para o lado. Vou ligar um lado do fio dele aqui no R12, vou pôr de verde de novo. E o outro lado aqui no R4. E se eu der o play, eu tenho de novo a corrente elétrica do R4, que é de 376 microamperes. Tá? Bom, as medições que são solicitadas são essas. Eu vou fazer um próximo vídeo ensinando como que a gente faz para chegar nesses valores todos, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou separar. Até o próximo vídeo, muito obrigado e até mais.